Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Que bênção, né? Ouvir a palavra do Senhor Jesus. Cada pessoa que vem aqui traz uma porção da palavra do Senhor para que possamos aumentar a nossa fé, né? Nos fortalecer em Jesus Cristo para essa semana, enfim, né? Para o dia a dia, para os desafios, para que possamos tomar as decisões corretas na nossa vida, que Deus coloque na nossa mente, nos nossos lábios, né, na nossa boca, as respostas, a decisão correta, né, que nós devemos tomar a cada dia para a nossa vida. Vamos continuar ouvindo agora vamos ouvir a nossa missionária Luciana Aguiar. Amém. Boa tarde a todos, é uma bênção estar aqui novamente com os irmãos. A paz do Senhor, os irmãos que estão aí ligados conosco, irmã Roberta, Lirol, irmã Euseni Chamarelli. Nós estamos mais uma vez aqui trazendo cada uma porção da palavra de Deus. E o bom de ser cristão é isso, porque nós não estamos dentro de uma religião onde nós temos que cumprir rituais para poder dizer que estamos nos aproximando de Deus. O cristianismo não é uma religião cheia de rituais. O contrário, quando Jesus ele veio aqui nesse mundo, ele veio justamente mostrar que todos aqueles rituais que a lei, não é? Que no antigo pacto o ser humano tinha que cumprir para poder se aproximar de Deus, que aquilo ali eram só figuras do melhor que estava por vir, de um pacto perfeito, onde não mais o homem teria que fazer sacrifícios para se aproximar de Deus, mas Deus sim, né, traria um sacrifício perfeito para se aproximar definitivamente do homem, do qual o homem então, aceitando aquele sacrifício, ele estaria em contato direto com Deus. Então a gente conclui o seguinte, que cristianismo não é uma religião onde o homem se religa com Deus através de algumas ritos que ele cria para poder ter algum acesso ao ser superior, mas sim é um estilo de vida, estar em contato com o mundo espiritual que o Criador criou, né? Com este mundo aqui, ele criou também uma realidade espiritual, porque ele é espírito, ele também existe no plano espiritual. Então o cristianismo é isso, é estar se aproximando do Deus verdadeiro, do Criador, através de princípios que Jesus trouxe e ensinou. Então estar com Cristo não é seguir rituais, estar com Cristo é entender princípios espirituais para se aproximar do Criador. E é isso que a gente está fazendo aqui nessa tarde. A gente está trazendo, cada um de nós estamos trazendo princípios que Cristo apresentou e estabeleceu para que nós estivéssemos em contato com Ele, para que nós vivêssemos a realidade que Ele quer que nós vivamos, o Criador, o nosso Deus, para que nós cumpramos o plano de Deus nas nossas vidas. E que princípios espirituais são esses, né? Eu gostaria de continuar meditando com vocês em alguns desses princípios. Alguns já foram apresentados aqui e nós vamos apresentar alguns mais. Por favor, meu querido, me empreste os seus óculos. Então, eu gostaria de continuar aqui meditando também. Eu comecei a falar sobre a parábola do rico e do Lázaro no domingo passado, e eu gostaria de continuar meditando em algumas coisas tão preciosas que essa parábola aqui nos apresenta, né? Lá em Lucas 16, que coisa maravilhosa quando a gente tira alguns ensinamentos daqui, né? É uma passagem um tanto triste, chocante, mas é uma realidade espiritual muito forte, e que aqui Jesus apresenta alguns princípios espirituais muito assim importantes e básicos, que a gente não pode desprezar se a gente quiser viver realmente o cristianismo. Se a gente não quiser ser um religioso, se a gente não quiser estar dentro de uma religião, se a gente não quiser estar dentro da maldição da lei, se a gente quiser estar na graça de Deus, se a gente quiser viver realmente aquilo que Cristo nos trouxe, o Evangelho, as boas novas. A princípio triste, mas no
fundo, é uma realidade que a gente não pode desprezar. Vamos continuar meditando aqui, né? E o mendigo, Lázaro. Lucas 16, 19, também tem Marcos 19, 9, Marcos 10, né? E 10 a 12, mas eu vou pegar aqui Lucas 16, 19 hoje. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caem à mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E a gente já sabe o que vai acontecer mais à frente. Mas um princípio aqui que a gente pode tirar, estabelecido nessa parábola, é que a gente já sabe, né? Que aquele rico que vivia coberto de roupas esplendorosas, que se alimentava dos melhores manjares, o problema não era ele ser rico. O problema não era ele viver uma vida regalada. O problema estava num princípio espiritual que ele desprezou. Talvez até ele conhecesse a lei de Moisés. Talvez até ele conhecesse Jeová. Talvez ele soubesse, já ouvia falar dos profetas, né? Da lei. Mas ele não atentou para um princípio tão importante, que é o que Deus quer para nós. Ele focou apenas no seu próprio eu, na sua vida. A sua vida era o seu foco. Deus não nos criou como seres egocêntricos, porque nem o Senhor Todo-Poderoso é egocêntrico, de forma alguma. Ele, o Criador, o Todo-Poderoso, o centro do universo, aquele que segura os planetas, aquele que segura, né, todos os astros no universo, porque senão caia tudo. Ele coloca todos os princípios ali para que eles funcionem, todas as leis estabelecidas, né, para que o universo funcione harmoniosamente, exista. Ele que nos criou. Ele é um ser que se importa com outras criaturas. Ele criou outras pessoas, outras criaturas, para que ele pudesse se relacionar e se portar com elas e fazer algo por elas. E Jesus vem mostrar isso quando ele mesmo despiu-se de sua glória, saiu da sua posição de rei, né? Que ele vivia ao lado do Pai ali, e desceu nesse mundo para se importar com criaturas que a princípio não tinham valor. A princípio não tinham valor. Aquele mendigo não tinha valor nenhum. Ele era simplesmente um necessitado que jazia à porta de alguém muito rico que não representava nada para a sociedade. Mas, olha só que coisa interessante. Jesus, o Criador, ele nos deu valor. Embora o homem se afastou, né, dele, Deus valorizou tanto que ele mandou seu próprio filho, como já foi dito aqui. Então ele estava mostrando o quê? Que ele, como Deus, ele se importa com o outro. Ele, como Deus, ele não é egocêntrico. Ele não se importa só consigo mesmo. Ele não se importa só com a sua glória. Mas ele despiu-se de sua glória para se aproximar de uma criatura que havia se afastado dele, que havia até mesmo se voltado contra ele e que não teria nada para oferecer para ele. Ele fez isso. E aí ele mostrou aqui um homem que só porque tinha riquezas materiais que são terrenas e que podem se acabar, um homem que não é eterno, um homem que pode ficar doente, um homem que pode perder tudo, um homem que não sabe o seu futuro, um homem que não sabe nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos, confiava em suas riquezas, se sentia mais do que os outros e não se importava com aquele outro ser que jazia ali à sua porta. Primeiro princípio: a gente não pode achar que a gente é o centro do mundo. Deus, se a gente quiser que Ele opere em nossa vida e que a gente quiser viver o Evangelho, a gente tem que entender que a gente está aqui por causa de nós, sim, de nós mesmos, mas a gente está aqui também por causa do outro. E acima de tudo, por causa do Criador. Então, um princípio espiritual é: eu nunca vou me importar comigo mesmo somente. O que eu quero não é só para mim, a bênção que eu quero, para quê? Como que eu vou ser abençoada? Às vezes as pessoas oram e não prosperam, oram e não são curadas, oram e nada acontece. Comece a tirar o foco só de você. Tem que ser parecido com Deus, tem que viver o princípio de Deus para poder viver as coisas de Deus. E Deus,
devia estar ali no universo sozinho. Ele é o suficiente. Ele nos criou. Ele quis criar um homem à sua imagem e semelhança, para que tivesse relacionamento com ele. Ele não quis se afastar. Não, eu sou um todo-poderoso. Por que eu preciso de outra coisa? Eu só preciso de mim. Olha que coisa interessante, né? Este homem, ele não seguiu o princípio espiritual, não é? E Jesus veio trazer, através dessa parábola, mostrar que evangelho é: eu sou importante para Deus, eu sou importante para mim, mas o outro é importante também. E eu não sou sem o outro não é sem mim. Eu estou aqui para viver pelo outro também. Para mim, sim, mas pelo outro também. Porque se eu não vivo para abençoar outros, eu não posso ser abençoado. A bênção de Deus não é só para mim. A bênção de Deus, quando vem, é para que seja para mim e para o outro. E aí a gente vê, porque tantas pessoas às vezes, pode ser isso, né? Que se oram e esperam e clamam, e muitas vezes elas não recebem aquela bênção. Pode ser porque não seja para ela, pode ser que não é o momento, mas também pode ser porque ela não está colocando esse princípio em prática. Ela está focando somente em si mesma. E Deus, quando você começa a desfocar de si mesmo, é como se você estivesse abrindo a oportunidade para que Ele possa derramar a sua bênção sobre você. O que aconteceu com Jó? Que quando estava naquela situação tão difícil, tão complicada, enquanto ele se lamentava e pedia só por ele mesmo: mas Deus, o que eu fiz? Ele continuava clamando e parecia que nada acontecia, as coisas pioravam. Mas no dia que ele esqueceu de si mesmo, começou a se importar com outros sofrimentos de outras pessoas e orava pelos seus amigos, Deus aí o princípio que Deus estabeleceu veio sobre ele, e aí Deus virou o cativeiro de Jó, e ele foi abençoado e foi curado e foi novamente restaurado. Então, olha que coisa que Deus já estava mostrando que o evangelho seria. Evangelho é pensar no outro, amar a mim, amar a Deus sobre todas as coisas, a mim mesmo, mas amar o meu próximo. Não posso focar só em mim mesmo se eu quero ser abençoado. E o que aconteceu com esse rico? Ele estava só se preocupando com ele mesmo, com as suas riquezas. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque havia ali uma pessoa sofrendo com fome, e ele tinha comida em abundância, sem uma roupa, e ele tinha roupa de sobra, coberto de chagas, e ele tinha como acesso aos melhores médicos porque ele era rico. E aquele homem aí sofrendo diante de uma pessoa que tinha tudo para abençoar a vida daquele homem, e não o fez, e não quis ser canal de bênção. Você vai ser abençoado quando você quiser ser canal de bênção. Você vai parecer com Cristo quando você quiser ser canal de bênçãos. Você vai ser cristão quando você quiser ser canal de bênçãos. Muita gente hoje se denomina cristã, mas não quer ser bênção na vida de ninguém, não quer estender a mão para ninguém, não quer cumprir princípios do evangelho. Então, que cristianismo é esse quando a gente não vai cumprir os princípios que o evangelho trouxe, que Cristo trouxe? Como eu posso ser cristã se eu não cumpro os princípios do cristianismo? Complicado. E aí a gente vê que Jesus continua contando. E ele jazia à porta daquele homem. Ele desejava se alimentar das migalhas que caíam à mesa do rico. E até os cães ajudaram esse homem, aquele rico não ajudou. Até os animais às vezes são mais sensíveis do que certas pessoas. Quando o homem está focado em si mesmo, ele só pensa em si, ele tira toda a possibilidade da glória de Deus se manifestar em sua vida, daquilo que Deus é, dele ser parecido com Deus. Os animais parece que dão mais exemplo que eles. Os cães ajudaram, por quê? Porque eles achavam que lambendo aquelas feridas amenizariam a dor daquele homem. Então a criatura de Deus, que é considerada irracional, estava sendo mais útil e mais racional que um ser racional que foi criado para ter a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. E parece que hoje em dia isso está começando, aliás, que isso acontece muito, porque eu creio que sempre aconteceu, mas está acontecendo assim muito, muito em grande escala hoje em dia. Às vezes eu mesmo falo, puxa, tem animais que demonstram mais afeto por nós do que certos seres humanos. Tem animais que não seriam capazes de matar. Eles são dóceis, eles são amorosos, eles se apegam aos seus humanos. Enquanto há pessoas
que tiram a vida de outras para poder se dar bem, achar que se dá bem, para poder ter algum benefício, tira a vida ou faz o outro sofrer. Enquanto um animal não faz isso. E a coisa interessante aqui, né? Eles vinham lamber as feridas. Olha só, Deus chamando a atenção daquele homem. Ele teve várias oportunidades de Deus mostrando aqui, os cães estão ajudando e você não faz nada. Ou seja, você está fazendo menos do que um animal. Mais um princípio. E aí aconteceu o quê? Que aquele homem pobre, né? O Lázaro. É interessante que a gente vê aqui, né? Que o nome do rico não é mencionado, mas o nome daquele que ninguém dava nada por ele ficou aqui registrado, pra gente saber até hoje. Olha, ele tinha nome. Cadê o rico? Cadê o nome dele? Jesus não menciona, mas aquele que ninguém dava nada por ele, Jesus deu um nome para ele, Lázaro. E que a gente até hoje repete. Ele não foi esquecido, o nome dele não foi esquecido. E aí o que aconteceu? O mendigo morreu. Para ele seria a melhor solução. Acabou seu sofrimento terreno. Não é? Seu corpo foi a pó. Não tinha ninguém para chorar, talvez, por ele, porque você não estaria ali. Então, a morte dele não foi sofrimento para mais ninguém. E nem para ele, porque ali acabou o sofrimento dele. Ele vivia passando fome, ele vivia sofrendo de chagas, de feridas pelo corpo. E aí chegou a hora da verdade. O que aconteceu com aquele homem? Aquele que nada tinha aqui. E olha, entra mais um princípio pra gente, não é? O nosso tesouro maior não está aqui na terra. A gente tem que juntar lá na eternidade. Se você é cristão, eu não estou dizendo que você está errado de lutar por uma vida melhor, de trabalhar, para ter uma renda melhor, de estudar. Não, nada disso. De pensar em dar uma vida melhor para sua família. Nada. Isso é muito importante. Mas isso não pode se tornar o centro da sua vida, a coisa principal, a prioridade. A minha prioridade é o tesouro que eu vou juntar no reino dos céus, na eternidade. Olha só, aquele que era considerado mendigo, ele foi recebido no seio de Abraão. Abraão, pai da fé, que era, né? Como os judeus daquele tempo entendiam que aquele que morresse em Deus estaria ali com Abraão, porque Abraão não morreu para Deus. Ele estava mostrando que a vida eterna, foi recebido na vida eterna. O que o Senhor Deus falou? Eu não sou Deus de mortos, e sim de vivos. E ele é Deus de quê? De Isaac, de Isaac, Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Então para Deus esses pais da fé estão vivos na eternidade. E é isso que ele quis mostrar ali, ó, eternidade. Essa é a verdadeira riqueza que ninguém pode tirar. E aquele homem que tanto sofria, ele recebeu a coisa mais preciosa que jamais a riqueza do rico compraria: ter a vida eterna. Quantos tentaram isso? Os faraós antigamente construíam aquelas múmias, né, aquelas pirâmides, e colocavam ali: olha, eu vou querer ser mumificado, vou ficar aqui, vou botar todos os meus bens aqui, porque eu vou para outro lado e vou levar tudo e vou ser eterno. Ai, coitados, tá tudo lá. Tá tudo lá até hoje. Tá lá, né? Não foi nada para o outro lado. Não levou. E se não tiver com Deus, chega lá no outro lado, não vai ser uma boa coisa. A vida eterna não se conquista assim. E aqui o rico achou que ele ia viver só nesse mundo. Mais um princípio que ele quebrou, que ele tinha que se preocupar com a eternidade. Ele não se preocupou. Que ele tinha que ouvir a voz de Deus, ele não ouviu. Que ele tinha que saber que ele também era o Espírito, e ele também teria que dar conta a Deus da sua vida eterna, e ele não fez. E muitos fazem isso hoje. A gente às vezes olha tanta gente hoje se matando, né? Ai, fica olhando na televisão aquelas pessoas que têm casas, mansões, carros caríssimos, joias. Ah, eu quero ser assim. Se preocupam tanto com isso e às vezes destroem vidas, se destroem para tentar ter aquilo ali. Não tem nada, vai para a eternidade sem nada, pobre, cego, nu, ainda vai sofrer eternamente e não conquistou nada. Assim como esse rico, achando que seria eterno, achando que levaria para o outro lado as suas riquezas, e nada, acabou a vida, acabou tudo. Para eles acaba tudo. Para aquele que não tem a salvação em Cristo, acaba tudo. E aí o que aconteceu, né? Olha só, para mostrar aqui. Lázaro morreu? Morreu. Mas para ele foi até bênção. Só que o rico também morreu. O rico também morreu.
vem para a morte, vem para todos. Para aquele que tem dinheiro, para aquele que não tem. Não adianta. No final das contas, todos vão ter que enfrentar esse inimigo, que só Jesus pode vencer e venceu por nós. E só através dele a gente pode vencer. E aí veio, né, aqui a situação. Olha só, morreu também o rico que foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que coisa interessante, né? A parábola nos mostra que ele conseguiu ver lá do outro lado como aquele que estava ali sofrendo agora estava alegre. E ele em tormentos. Isso nos mostra uma grande verdade, não é? Isso nos mostra uma grande verdade. Que se a separação, a morte, é a separação de Deus eterna. Não é só morrer fisicamente. O que traz o tormento à vida do homem não é nem a morte física, porque quem sofre é quem fica. A saudade. Quando você deixa alguém que, né, você é importante, que te ama. O problema da morte não é nem só para quem vai. Não é só a questão de perder a vida. É a separação eterna de Deus. O que fez aquele homem estar em tormentos? É porque ele morreu? Não! É porque ele estaria separado eternamente de Deus. Porque Lázaro havia morrido e ele foi salvo. Então, ele não estava em tormentos porque ele não estava separado de Deus. Embora ele tivesse sofrido tanto na terra, ele estava junto ao Criador, ao Deus de Abraão. E o que é a morte então realmente? A separação eterna de Deus, que já começa no mundo e continua na esfera espiritual, se a pessoa não quiser se aproximar dele através do plano de salvação que Deus proporcionou. E aí o que acontece? Olha só, sofrimento, né? No inferno, ou seja, no tormento, né? Do outro lado, estando separado de Deus eternamente. Ele levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro nos seus seios, para mostrar ali, né, aquilo que representaria, né, para que os judeus entendessem ali a vida eterna como seria, porque para eles era o quê? O pai da fé, Abraão, né? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormentos nessa chama. Olha só, aquele que tinha tudo, que tinha as melhores comidas, que tinha... Agora ele só queria um pouquinho de água na sua língua. Isso é para mostrar o ponto de sofrimento que ele estava, né? O arrependimento que ele estava, perceber que a vida eterna tinha sido perdida. Através dessa parábola a gente consegue entender, né? E qual foi a resposta, né? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para cá. Aí é que está, né? O X da questão. Olha que coisa interessante. Quantos estão vivendo sem se preocupar? Morreu. E não se preocupa com o que vai acontecer do outro lado. Tudo bem. O rico esperou para ver. Aqui mostra, né? Jesus falou, mostrou que aquele que esperar para ver, olha a situação. Não dá mais para fazer nada. Não dá mais para fazer nada. Mas às vezes a gente não fica pensando, será que eu vou para o outro lado? Eu fico pagando. Olha só. O que o Senhor mostra, que o Senhor Jesus falando, né? Lembra que no outro lá, lembra que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aquele está consolado, teu instrumento. E além de tudo, está posto um grande abismo. Olha só, o que é abismo? É uma coisa intransponível. A situação dele já não tinha mais como transpor. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos eu vou ver quando eu chegar lá do outro lado. Tudo bem, a gente não sabe o que tem lá do outro lado, porque a gente nunca foi.
perfeição, ele não falhou. Então, agora nós temos a graça, nós temos os evangelhos, além da lei dos profetas, que, né, tudo se cumpriu em Cristo. Nós temos a história de Cristo, o exemplo de Cristo, que é infalível, que foi o cumprimento de tudo. Então, se alguém dentre os mortos for ter com eles, a redenção, ele insistiu. E Abraão disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que alguém ressuscite dos mortos. Olha que coisa interessante, né? E eu vou concluindo aqui. Às vezes as pessoas querem se aproximar de Deus através de mortos, mas os mortos a Deus pertencem. A palavra de Deus não diz para que a gente tenha contato com eles, para que a gente os invoque. Para Deus, eles estão do outro lado e eles estão para Deus, né? Porque para Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. A morte, para Deus, é a separação eterna dele. Então, aqueles que estão do outro lado, separados internamente, vão ter que dar conta das suas atitudes e serão julgados ou para a vida eterna ou para a separação eterna de Deus em tormentos. E aqueles que são da fé, eles estão vivos eternamente para Ele. Aqui é isso. E ele não diz, olha, eu vou mandar aí para falar. Não, ele falou assim, se ressuscitar, teria que ressuscitar para estar em contato conosco da forma que Deus quer. Ele não nos autoriza a estar fazendo esse tipo de prática. Então aqui acabou, caiu por terra essa teoria, eu tenho que entrar em contato com não sei quem que morreu. Não, deixa, é Deus, agora é de Deus, nós não temos esse direito, é Deus que decide a eternidade do espírito daquela pessoa que morreu. Não somos nós, a vida é de Deus e a eternidade daquela vida é de Deus e não nossa. E estar em contato com Ele na eternidade é agora Deus e não nós. Isso aqui está bem claro, mas o princípio do Evangelho que foi deixado aqui. Amém? Eu quero agradecer pela oportunidade, que Deus abençoe você. Enquanto você está aqui nessa terra, enquanto eu estou, é tempo de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. O teu tesouro, a tua riqueza, o centro da tua vida esteja em Deus, que tudo mais correrá bem, e tudo mais vai dar certo, que tudo mais será para seu favor. Amém? Que Jesus abençoe e agradeço a oportunidade.